do Senhor. No primeiro amor, nós entrávamos buscando cada vez mais a presença do Senhor. Aquele mendigo foi curado, ele teve o primeiro amor pelo Senhor. E que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor com o Senhor. Da qual nós buscávamos e não tinha impedimento. Da qual nós dávamos o nosso melhor a Ele. Aquela cura, irmãos, não foi somente para que aquele mendigo conhecesse. Não, foi para que todos que estavam ali ao redor pudessem ver o poder que Deus tem. Então, que nessa noite as pessoas possam ver o poder de Deus na nossa vida. Que a partir de hoje pessoas possam ver o poder de Deus sobre as nossas vidas. E o que nós temos a oferecer para outras pessoas. O que nós temos para oferecer àqueles que estão necessitados. Que nós possamos buscar o Senhor cada vez mais e mais. Porque Ele quer nos usar como instrumentos na mão dEle. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Fica sobre os seus pés em nome de Jesus. Vamos ofertar na obra de Deus nesta noite. Irmãos, quando a gente fala em primeiro amor, é algo, como eu posso dizer para os irmãos, primeiro amor é algo que marca, algo que marcou a sua vida. Fala para o seu irmão, você não tem saudade? Fala para ele, você não tem saudade? Porque o primeiro amor ele marca. Quando eu começo a lembrar, quando eu encontrei com Jesus pela primeira vez, eu começo a chorar, porque é algo que não tem como você esquecer. Não tem como você esquecer do toque dele na sua vida. Cada um tem uma história. Quando ele encontrou com alguém, alguém foi curado. Quando ele encontrou com alguém, alguém que estava caído se levantou. Esse é o primeiro amor. As pessoas esqueceram, estão esquecendo, a chama está se apagando. Mas Deus está dizendo, aleluia, em todo tempo seja alvo as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia, não vos conformei com este mundo, mas enchei-vos do poder de Deus. Se encha de Deus a cada dia na sua vida. Eu dizia para os irmãos, ontem ali, naquela vigília, eu cheguei e falei assim, desse jeito, eu vou para mim ouvir. Eu quero me encher de Deus, eu só vou me ouvir. Quero sentar ali e ouvir o apóstolo pregando, entregando o que Deus tem no coração dele para a igreja. Não é porque é irmão meu, mas eu acredito primeiramente na profecia dentro da minha casa, para depois eu crer na de fora. São poucas pessoas que têm isso. É meu irmão, eu não vou crer. Sou humilde ao ponto de acreditar que Deus usa meus irmãos também. Sangue do meu sangue. E por isso que, pela misericórdia de Deus, eu estou de pé até hoje, porque eu vejo Deus dentro da minha família. Amém, irmãos? E teve uma certa hora, daquela vigília, que eu pude ouvir com o meu ouvido carnal, como se fosse o barulho de um grande vento que desceu naquele lugar. E Deus tomou a casa. E Deus disse para mim, se esta igreja deixar eu tomar ela, tocar nela, porque tem sido um cabo de guerra os nossos cultos. Deus quer tomar pessoas, estou preocupada com o horário. Amanhã eu trabalho, fica em casa, não vem para o culto. Porque a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Se Deus trouxe você para o culto, pode ter certeza que a tua segunda-feira, Deus já caminhou dentro dela, já preparou uma bênção para você naquele dia de segunda-feira, e você não vai ser lesado. Deus, Ele tem algo para fazer no nosso meio nesta noite. Então a gente, às vezes, irmão, chega dentro de um culto como esse, a gente não dá o culto que é para dar, porque a gente fica preocupado. A gente não se preocupa quando senta para comer, a gente não se preocupa quando senta para conversar, mas quando senta para cultuar, a gente não tira o olho do relógio. Então eu quero pedir a você neste momento agora que tem seu celular, só os irmãos que a irmã que está filmando na mídia, queria pedir para você encarecidamente, se está com o seu celular na mão, pega ele e coloca no bolso, guarda dentro da sua bolsa.
ver mensagem quando chegar na sua casa. Agora é hora de culto. Deus, Ele vai falar conosco nesta noite. Vai falar conosco nesta noite. Deus me despertou nesses dias por isso. E eu estou sentindo vontade de chorar. Porque dói dentro de mim quando eu entrego algo para a igreja. Porque eu sou cobrado por Ele. Somos cobrados por Ele. Então, quando o nosso líder estiver ministrando, entenda uma coisa: ele está conectado no canal de Deus. Ele está sendo um canal de bênção para a tua vida. Então, se você estiver pronto para receber, Deus vai tocar na tua vida e você vai ser curado. Você vai ser liberto nesta noite. Porque a única coisa que limpa a vida do homem é a palavra. Se você não prestar atenção na palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, se você ouvir a palavra, o dom da fé vai ser despertado e Deus vai curar você nesta noite. Levante a tua oferta em direção ao altar agora. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, não deixe de ofertar na obra de Deus. Vamos ofertar com alegria. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai honrar você. Pai, eu quero aqui nesta noite pedir ao Senhor que derrama das suas bênçãos sobre a vida do teu povo, que vai dizimar, que vai ofertar em espécie na tua casa. Aqueles que vão fazer o Pix, passar o seu cartão, usando também um QR Code, meu Pai. Abençoa da mesma medida a vida desta pessoa. Também aqueles que não têm, prepara uma semente para eles também. É o que eu te peço, assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sair do seu lugar e vir ofertar nesta noite, nosso apóstolo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais microfone para mim, por favor. Nós vamos estar apresentando uma criança. Queria chamar aqui à frente a família da criança, os pais. Quiserem ficar aqui, ó, pode ficar aqui na frente, né? Ficar atrás, sem problema. Pode dar mais som para mim, é isso. Tem mais alguém para vir? Nós vamos estar apresentando essa criança. Como é que é o nome? Tiffany. Não sei se tenho ali dentro da salinha um certificado de menina. Caso tenha, né? Caso não tenha, depois a gente providencia para estar fazendo para Tiffany. Em nome do Senhor Jesus. Em nome dos pais, Tiago, Tabata. Deus abençoe. Muitas pessoas me procuram para apresentar criança, para fazer casamento, fazer culto fúnebre. Inclusive, nós chegamos de uma vigília 4 horas da manhã e eu estou muito cansado. Deitei e quando foi de manhã, o telefone já estava tocando. E nós fomos para um velório, e do velório ficamos até as 4 e pouco da tarde. Então, estou sem dormir. E muitas pessoas procuram a gente para poder fazer apresentação de criança,
culto fúnebre, casamento. E às vezes é tão incrível que até pessoas que às vezes nem entram na nossa igreja, e até pessoas que às vezes nem crente é. Eu fiz um casamento uma vez, uma pessoa que nem crente era, falou, você pode fazer um casamento meu? Eu falei, vou. Eu não queria chamar, eu sou católico, mas não queria que o padre fizesse. O que você fizer, você faz? Eu falei, faço. Foi, né, bispa? Lá no final do barreiro nós fizemos. E para isso estamos aqui, irmãos, para servir. Se o ser humano não servir para servir o próximo, de nada ele serve. Esse é o nosso propósito. Nós vamos apresentar hoje a Tiffany. Está com quanto tempo de vida? 6 meses de vida. Que Deus venha abençoar a vida dela. A apresentação de criança na igreja é um ato simbólico de consagração e gratidão, aonde os pais dedicam o filho ou filha a Deus, para que Deus venha assumir o compromisso de cuidar dos seus filhos. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus dentro do livro de 1 Samuel, nós vamos ver que quando Ana recebe de Deus Samuel, ela retorna ao templo para entregar Samuel a Deus. Ela disse na seguinte oração: eu sou a tua serva, que aqui estive, clamando ao Senhor por esse menino, e hoje eu retorno aqui para entregar esse menino ao Senhor. E a Bíblia diz que de ano em ano, Ana ia até o templo para poder visitar Samuel, e a Bíblia vai dizer, e o menino crescia na presença de Deus. Então, o nosso propósito de apresentar a Tiffany aqui hoje é para que ela venha crescer na presença de Deus. Nós queremos pedir à igreja que fiquem de pé e que estendam as mãos em direção a Tiffany, ao Tiago e a Tabata. Nós vamos consagrar eles com o óleo da bênção no lar. Vem aqui, bispo, coloca a mão sobre ela. Você tem autoridade espiritual para isso. Pode colocar a mão. Você já vai inteirar mãe da terceira criança. Viva, graças a Deus, né? Se não tivesse perdido quantos? Nós teríamos quantos filhos já? 7 filhos. Sangue de Cristo tem poder. Você tem 3? Misericórdia. Coloca a mão aí, bispa. Nós vamos apresentar a Tiffany. Deus Todo-Poderoso, eu quero apresentar a Tiffany nas tuas mãos. Essa criança, meu Pai amado, que veio para abrilhantar a família, veio para estreitar mais o laço matrimonial, familiar do Tiago e da Tabata. Deus, que o Senhor possa fazer com que a Tiffany cresça nos teus caminhos, assim como Samuel cresceu na presença do Senhor, assim como a Débora cresceu na presença do Senhor, se tornou uma juíza, uma mulher, ó Pai querido, que foi extremamente usada como veículo do Senhor nessa terra para abençoar o teu povo. Nós consagramos a Tiffany, nós apresentamos ela ao Senhor, a Tabata, a sua mãe, o seu pai Tiago, que essa criança venha trazer para a vida deles, ó Pai querido, muita alegria, muita prosperidade, muita riqueza, muita paz. Assim como um dia o teu servo, a tua serva olhou para mim, para minha esposa e para os nossos 2 filhos e disse: essas crianças serão a prosperidade de vocês, a riqueza na vida de vocês. E eu declaro isso na vida do Tiago, da Tabata, e que a Tiffany venha a ser uma bênção, que toda maldição hereditária seja quebrada, que todo mal seja quebrado, todo olho gordo, inveja, seja quebrada em nome de Jesus, ó Pai. Brinda essa família, brinda a Tiffany, a Tabata, o Tiago e toda a família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós apresentamos ela ao Senhor e as entregamos nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você aplaude a Deus. Tirou foto? Tirou já?
Quer tirar mais uma? Vem aqui, bispo, do lado aqui. Vem aqui, bispo, atrás de mim aqui. Tira mais pra cá. Amém? Irmãos, ainda de pé, vamos ler o texto sagrado de 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1. Ao versículo de número 11. Conseguiu colocar ali? 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1, ao versículo de número 11. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1, ao versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito o texto sagrado: e tornou Davi a juntar todos os seus escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram a arca à casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aió ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos e pau de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E você diz amém. Pode assentar em nome de Jesus. Na tua linha caiu. Vai na Bíblia sua. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto poderoso, muito conhecido de todos nós, que fala a respeito dessa transição, tomada de um desejo
fortíssimo do coração de um rei, cujo nome era Davi, de conduzir ou de trazer de volta aquilo que dava importância para Jerusalém, aquilo que dava brilho para Jerusalém, aquilo que dava status a Jerusalém, aquilo que dava proteção, segurança, tudo que envolve a condição de uma sobrevivência. Davi, ele estava com um desejo no coração de trazer aquilo que dava a consistência a Jerusalém, que é a arca de Deus, que representava a própria presença de Deus. Porque embora Jerusalém fosse uma terra muito conhecida, famosa pelos feitos que Deus dara a ela, por intermédio de seus reis, de seus guerreiros, Jerusalém, ela só era temida quando a presença de Deus estava dentro de Jerusalém. Tanto isso é fato que quando os exércitos de Israel iam para uma guerra, para uma batalha, e a batalha durava além do tempo determinado, costumeiramente acabar, para que o exército inimigo viesse se intimidar, eles traziam a arca de Deus para as guerras, e os inimigos, vendo a arca de Deus na guerra, diziam: a presença de Deus está ali. E eles então davam-se por vencido, porque a presença de Deus no arraial, na guerra, na batalha, na peleja, fazia toda a diferença. Porque nós possamos ter nomes, possamos ter posses, possamos morar bem, ter uma vida boa, ter uma boa oratória, saber conversar, ser simpático, ser receptivo, hospitaleiro, nós possamos ser pessoas amáveis, estimáveis, queridas, amigáveis, mas se nós não tivermos a presença de Deus, de nada a gente serve. Porque a presença de Deus, ela é primordial na nossa vida. A presença de Deus, ela é tudo na nossa vida. E Davi, quando assume o trono de Jerusalém, Davi, a primeira coisa que ele vai ter no seu coração de desejo, é de trazer a arca de volta, trazer aquilo que dá importância para Jerusalém, que é a arca, que é a presença de Deus dentro de Jerusalém. E diante desse texto, eu quero falar sobre o perigo de fazer a vontade de Deus de um jeito errado. Quando você olha para o capítulo 6 de 2 Samuel, você vai ver que existe algo mais perigoso do que não fazer a vontade de Deus. Como assim, pastor? Existe algo mais perigoso do que não fazer a vontade de Deus? Não fazer a vontade de Deus é perigoso? Sim. Não fazer a vontade de Deus é errado? Sim. Não fazer a vontade de Deus é pecado? Sim. Mas existe algo muito mais perigoso do que não fazer a vontade de Deus, que é fazer a vontade de Deus do jeito errado. Então Davi, diante desse texto, quando você para ler 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 a 11, você vai ver que, porque quando Davi, ele vai fazer esse algo errado, fazer a vontade de Deus de um jeito errado, vai parecer que para Davi o que ele está fazendo é certo. Porque toda pessoa que está fazendo algo errado, achando que está certo o que está fazendo, é natural a pessoa não perceber isso. Mas quem está à sua volta percebe isso. É perceptível por aqueles que estão à sua volta. Por isso que alguém usa aquele seguinte vocabulário: quem está de fora vê mais. Não é assim? Quem está de fora nota mais. Porque às vezes nós estamos tão envolvidos, estamos tão preocupados
em fazer a vontade de Deus, que nós fazemos do jeito errado, achando que estamos fazendo do jeito certo. Porque quando fazemos errado, nós não percebemos, achamos que estamos ajudando. Quando fazemos a vontade de Deus do jeito errado, achamos que estamos protegendo a obra de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Quando estamos fazendo a vontade de Deus do jeito errado, nós achamos que estamos sendo usados por Deus. Davi queria trazer a arca, que representava a presença de Deus, de volta para Jerusalém, para Israel. O propósito de Davi era um propósito certo. A celebração de Davi era uma celebração verdadeira. A intenção de Davi para a obra de Deus em Israel, em Jerusalém, olha aqui para mim, era uma intenção boa, mas havia um problema invisível que estava ali, que Davi não percebeu, que é conduzir a presença de Deus de uma forma que ele não havia ordenado. A intenção de Davi era boa, a celebração de Davi era boa, o propósito de Davi de conduzir a presença para Jerusalém era boa, mas havia um problema invisível que Davi não percebeu. E qual foi esse problema? Conduzir a presença de Deus de um jeito que Deus não havia ordenado. A Bíblia diz que eles colocaram a arca de Deus em cima de um carro novo. Quem olhava a presença de Deus em cima de um carro novo, quem olhava e quem ouviu Davi dizer, tem que ser um carro novo, não pode ser um carro usado. Quem ouviu Davi dizer, não pode ser um boi magricelo, tem que ser um boi gordo, um boi cevado para conduzir a arca. Quem ouviu Davi escolher o carro para conduzir a arca, quem ouviu Davi escolher os bois para conduzir a arca, poderiam pensar, é honra. Davi está honrando a presença, Davi está honrando a Deus, Davi está honrando a presença de Deus. Parecia honra, mas não era honra. Por quê? Porque Deus não havia determinado que a presença de Deus viesse ser conduzido em cima de carro. Parecia honra, parecia cuidado, parecia um avanço, mas não era avanço. Parecia cuidado, mas não era, olha aqui para mim, cuidado. Parecia honra, mas não era honra. Por que que não era honra? Por que que não era cuidado? Porque eles percebem que aquilo que eles estavam fazendo não era o certo, até que os bois tropeçaram. Porque quando os bois tropeçaram, a Bíblia diz que a arca pendeu, e eles entenderam, quando o boi tropeçou, que eles estavam conduzindo a presença de Deus de um jeito errado. Existem muitas coisas na sua vida que caíram, ou que está pendendo, ou que está propenso a cair, porque você tropeçou enquanto carregava a presença de Deus do jeito errado. Existem coisas na sua vida que está propensa a cair, está pendendo a cair, porque você, até o presente momento, tem feito a vontade de Deus do jeito errado, do jeito que Deus não mandou você fazer, do jeito que Deus não ordenou você fazer. E é por isso que algumas coisas na vida de muitas pessoas dentro da igreja não
está dando certo. É por isso que a fé de algumas pessoas não está tendo o resultado devido que a palavra de Deus afirma que teria, sendo ela usada do jeito certo. Você tem o manual. Quando você comprou a sua televisão, a sua máquina de lavar, por mais que a máquina que você comprou de lavar foi igual a que queimou, mas tem um manual ali. E se você for fazer com ela o jeito que você fez com o que queimou, porque você de repente pode achar igual ao que eu tinha, isso pode dar ruim. De repente ela não é bivolt, ou não é 220, você ligou, não é 110, você ligou 220, queimou. Porque você não leu o manual. Está fazendo certo do jeito errado, fazendo a vontade sua do jeito errado. Então, existem coisas na sua vida que estão amarradas. Existem bênçãos na sua vida que está retida. Existem portas na sua vida que estão fechadas, travadas. Existem respostas para você que até hoje não veio das suas orações, porque você tem feito a vontade de Deus de um jeito errado, achando que está fazendo do jeito certo. Apóstolo, me explica esse negócio de fazer a vontade de Deus errado, eu achando que estou fazendo do jeito certo. Vou descer um nível para você entender. Quando você troca a presença de Deus por coisas que Deus não mandou você trocar ou substituir, quando você substitui, quando você troca a presença de Deus por coisas banais, por coisas fúteis, por coisas, olha aqui para mim, por coisas que não te edificam, por coisas que não valem a pena, por coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Deus não chamou você para viver uma diversão, Deus chamou você para ser feliz. Diversão passa. Se divertir, eu me divirto na mesa de um familiar, quando cada um vai para a tua casa. É aí que eu quero ver se a diversão vai continuar, se aquela alegria, se aqueles sorrisos, se aqueles afetos que estavam acontecendo naquela mesa vai se perpetuar. Deus não chamou eu e você, Deus não te escolheu para viver de momentos, Deus te escolheu para viver em paz. E Ele disse: eis que eu vos dou a paz, a minha paz vos la dou, e não a dou como o mundo dá. Você entende isso? Eu estou pregando para alguém que Deus quer que você recalcule a sua rota hoje. E você coloque a mão na sua consciência. E você venha fazer do jeito certo. Porque os bois tropeçarem, ou os bois tropeçaram, é um sinal para que você venha parar, colocar a mão na consciência e recalcular a rota. Porque um já morreu no tropeçar do boi. Você vai continuar até quando? Até mais pessoas morrerem? Até mais pessoas descerem a sepultura? Quando o carro tropeça, usar, ele vai estender as mãos, diz a Bíblia. E ele vai colocar as mãos para segurar, que a Bíblia diz que ele morreu
naquele exato momento. Apóstolo, por que Deus matou Uzá? Porque ele estendeu as mãos com rebeldia, tocou com rebeldia? Não! Muito pelo contrário, ele estendeu as mãos e tocou na arca com zelo, achando que estava fazendo uma coisa certa, mas acabou morrendo, mesmo tocando com zelo, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Deus o matou ali, porque ele estava fazendo algo errado, a vontade de Deus de um jeito errado. Olha aqui para mim, zelar pelo teu casamento não é fazer tudo o que o teu esposo quer que você faça. Zelar do teu casamento não é fazer tudo o que a tua esposa quer que você faça. Zelar da tua família não é fazer toda a vontade dos teus filhos. Zelar da tua família não é fazer a vontade do seu genro, da sua nora. A sua geladeira quem deu foi Deus. O dinheiro para pagar a conta da tua luz, da tua água foi Deus. Então por que você, mas é meu genro, é só umas latinhas de cerveja? Não, você é crente. Na tua geladeira não pode entrar bebida alcoólica. Mas é meu filho, pode fumar aqui. A tua casa é casa de crente, não é um bordel, não é um boteco. Quer fumar? Fuma para o portão de fora, porque se você fumar aqui dentro, vai trazer maldição para a tua casa. Zelar por uma amizade não é aceitar tudo e todo convite que o meu amigo me faz, porque tem lugares que não me cabe mais porque eu sou crente. Tem ambiente que eu não posso frequentar mais porque eu sou crente. Tem festas que eu não posso participar mais porque eu sei que lá vai ter bebida. E o meu fraco no passado era bebida. E se eu vou estar abrindo uma brecha para voltar a cair de novo no pecado. Tem lugar que não me cabe mais. Zelar por uma amizade não é aceitar todo o convite que me querem fazer. Observe que Uzá tocou com zelo na arca, e mesmo assim ele morreu. Tem gente zelando do marido, fazendo a vontade dele, está morrendo espiritualmente dentro da igreja e caminhando de passos largos para o inferno. Tem mulher zelando tem esposo zelando pela esposa e está morrendo espiritualmente, caminhando de passos largos para o inferno. Tem pai zelando pelo filho de um jeito errado, fazendo a vontade do filho e está caminhando de passos largos para o inferno dentro da igreja. Porque a salvação é individual. Eu tenho uma cunhada que nós criamos ela como se fosse filha. Nós pegamos ela com aproximadamente 10 anos, 11 anos. E quando eu fui casar, o tio, a família inteira, as tias se reuniu comigo e falou: se você for casar, a minha mãe, a avó dela está de idade, vai falecer, você vai ter que assumir a responsabilidade. Eu digo, eu vou assumir. Então escola, matrícula, quem fazia era eu, o médico quem ia era eu. A virgindade, quando descobriu que perdeu, fui eu. Consentimento para namorar, fui eu que dei. Tudo. Só que nós chegávamos na igreja com a minha esposa até uma certa idade. Nós levava para a igreja, cantava na igreja, cantava no grupo das crianças da igreja, ia para o culto. Chegou um tempo que ela começou a dizer: eu não quero ir mais para a igreja, quero ficar em casa. E nós chegávamos na igreja, tinha uma cadeira no muro de casa. Ela pulava o muro, ia para a biqueira de fumo namorar com um traficante. E a minha esposa ia atrás dela, de cinta, pegava e corrigia ela. E não adiantava nada. Aí, apareceu o traficante na porta de casa, pedia ela namoro. Eu falei para ele: vou dar 3 minutos para você. Ele falou: para quê? Para se arrepender que tem vindo aqui
e outro para você ir embora. Antes que o pau vai quebrar na cara de noca. A minha esposa, não, mas tem que... Não. Pode ir embora. Não temos, mas não adiantou. Passou-se um tempo. Ela conheceu o que está com ela hoje. E disse, eu quero namorar. Eu chamei ele para conversar, ele veio. Eu disse, você é maior de idade. O que acontecer com ela daqui para frente é responsabilidade sua. Eu falei, você quer namorar? Ela falou, eu quero. A partir de hoje, você vai fazer a sua própria comida, vai lavar a sua roupa, vai marcar o seu próprio médico. Se tiver matriz, você vai sozinha fazer, porque você é mulher. Se você é mulher para namorar, você é mulher para cuidar da sua própria vida e para deixar eu com a minha esposa em paz. E ela falou, eu aceito. Eu falei, está fechado. E de lá até hoje, graças a Deus está lá. Mas eu com a minha esposa levamos até onde nós podemos levar. Chegou um momento que nós não podíamos levar mais, porque não queria. E eu com a minha esposa falamos para ela, daqui para frente é você e Deus, sua consciência com Deus. Porque zelar pelo filho não é se sujeitar às vontades dele. Tem mãe aceitando filho ficar em fornicação com a filha dentro de casa, achando que está agradando o filho e está indo para o inferno, fazendo da sua casa um centro de prostituição. Quando eu fui namorar com a minha esposa, a avó deixava o neto dela, o irmão da minha esposa, fumar maconha na sala de casa, na área de casa. Quando eu cheguei, eu fiquei assustado. Porque na minha época, para fumar um baseado tinha que ir para o meio do mato. Para ninguém ver. Aí quando cheguei em casa, assim na área, ele com o pitão, falei, rapaz, some daqui, dá um tapa no pito dele. Deu um reboliço. Veio para cima de mim para brigar comigo, minha esposa desmaiou. Foi aquele reboliço. Eu falei, enquanto eu estiver aqui, maconha aqui dentro você não fuma. Na minha casa é minha, chegou agora, não interessa. Cheguei agora e maconha aqui dentro você não fuma enquanto estiver aqui, porque eu sou crente. Irmão, você tem que colocar a casa em ordem. Deus não vai manifestar o poder dele na sua casa, estando na sua casa desorganizada. Lembra do patriarca Eli? Toda a oferta que era trazida diante do templo, os filhos do patriarca Eli pegavam as ofertas boas, gastavam com meretrizes, com prostitutas, profanaram o templo, profanaram a casa de Deus, até que a Bíblia diz que Eli fica gordo, robusto, cai da cadeira, quebra o pescoço, e Ofni e Finéias morrem na guerra sem a presença de Deus. Eu estava no velório hoje, quase agora, e ouvi um pastor que trouxe uma palavra, falou algo muito interessante lá, que eu prestei muita atenção, e olha o que ele disse. Ele olhou para o rosto do defunto no caixão e falou o seguinte: eu estou feliz e maravilhado, porque no final da vida desse homem, ele encontrou Deus e partiu com Deus. Quando estava em vida, deu muito trabalho, é verdade. Eu fui prestando atenção, o pastor falando, e ele falando, quando estava em vida, deu muita dor de cabeça, é verdade. Mas para nós é prazeroso e honroso. No final da vida dele, com câncer, ele entregou a vida para Jesus e pediu perdão para todo mundo. Por que que é honroso no final encontrar Jesus? Porque terrível é caminhar a vida inteira com Jesus e no final morrer sem Ele. Imagine você ficar 30 anos na igreja e no dia da sua morte partir sem salvação. Imagine você ficar 50 anos na igreja e no dia da sua morte você morrer sem salvação, morrer sem a presença de Deus. Então você tem que entender que esse tempo que você está aqui
é um momento de oportunidade de você recalcular a rota. Você vai continuar, mesmo tendo visto os bois tropeçar e a arca de Deus pender, e alguém morrer, ou você quer continuar do jeito errado, até morrer mais gente? Até quando? Nem todo zelo é direção de Deus. Aqui está uma alerta espiritual. O erro começou muito antes do toque. Começou quando decidiram substituir a obediência por praticidade. Deus já havia estabelecido como a sua presença deveria ser conduzida. Mas eles escolheram um método mais fácil, mais rápido e mais lógico, porque é sempre assim. A gente não quer pagar preço. A gente não quer renunciar. A gente não quer se humilhar. A gente não quer abrir mão do nosso eu, do nosso ego. A gente não quer inimizade. Porque se enquadra naquele texto da Bíblia, usando como subterfúgios, seguir a paz com todos, mas Salmo 1 diz, não assenteis na roda dos escarnecedores, e nem se detém também no caminho dos pecadores. Então, muitos não querem pagar o preço para renunciar. Eles querem fazer do jeito fácil, mais rápido, mais lógico. E ali, a lição permanece. Deus não pede apenas que façamos a sua vontade. Ele exige que nós façamos a sua vontade, mas façamos de um jeito certo. Do jeito dele. E sabe qual é o jeito dele? Obedecer é melhor do que sacrificar. Qual é o jeito certo dele? Buscai primeiramente o meu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é o jeito certo dele? Aonde está o teu coração, ali também estará o seu tesouro. Qual é o jeito certo dele? Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Qual é o jeito certo dele? Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Deus exige que façamos do jeito dele. A presença de Deus não precisa ser sustentada por mãos humanas. Ela precisa ser honrada por corações obedientes. Se o seu coração é um coração obediente à vontade de Deus, você não precisa sustentar a presença dele com as suas mãos. Você não precisa sustentar os seus problemas com as suas mãos. Você não precisa sustentar suas lutas com as suas mãos. Você não precisa sustentar. Tem gente sustentando, vou falar aqui, tem gente sustentando o casamento com as mãos. E Deus está dizendo, eu não te chamei para sustentar o teu casamento com as suas mãos. Eu te chamei para me honrar com o seu coração obediente. Porque quando o seu coração obediente me honra, eu honro a tua casa, honro o teu casamento, honro os teus filhos, honro a tua vida, honro a tua família. Coração obediente. Muitos tropeços espirituais não acontece por falta de amor a Deus, mas por excesso de confiança em nós, em nossos próprios métodos. Porque na obra de Deus, a intenção correta não substitui a obediência correta. Nem tudo que parece ser zelo é direção divina. Você tem que entender isso. É necessário que você venha ter a obediência, porque a sua intenção aqui dentro, no reino de Deus, na presença de Deus, não substitui a obediência correta. A sua intenção pode até ser boa, mas ela não substitui a obediência. A sua intenção pode até parecer algo maravilhoso, benéfico para o reino, mas essa sua intenção não substitui a obediência. A sua intenção em preservar essa amizade pode ser boa,
Mas essa intenção não substitui a obediência. A sua intenção em agradar seu filho pode ser boa, mas não substitui a obediência. A sua intenção em agradar o seu cônjuge pode ser boa, mas não substitui a obediência. Não substitui a obediência. A intenção de Sara para com Abraão era boa. Quando ela disse: Abraão, deita com Agar, nossa serva, olha aqui para mim, e concebe um filho com ela, para que você venha ter herdeiros. Dobre a sua atenção para mim, irmão, que o inimigo é sujo. Olha aqui para mim. A intenção de Sara para com Abraão era boa, mas não poderia ser substituído pela obediência. Deus falou o que para eles? Quem vai gerar vai ser você. De ti sairá uma grande nação. Só que a intenção falou mais alto do que a obediência. Abraão deita com Agar. E olha o problemão que ocorreu. Olha o problemão que aconteceu. Olha o problemão. Olha aqui para mim. Esse problema que você está vivendo na tua casa poderia ser evitado se você não tivesse substituído a obediência pela sua intenção. É forte isso aqui, né? Essa doença poderia não estar aí se você não tivesse substituído a obediência pela sua intenção. Essa porta que se fechou para você poderia não ter se fechado se você não tivesse substituído a obediência pela sua intenção. Sabe essa situação que você está vivendo? Hoje, você diz: meu Deus, até quando? Poderia não estar fazendo parte da sua vida hoje, se você não tivesse substituído a obediência de Deus pela sua intenção. A sua intenção falou mais alto. E olha onde a sua intenção te colocou hoje. Olha onde a sua intenção te pôs. Olha onde a sua intenção te levou. Olha onde a sua intenção te colocou. Mas nunca é tarde para recalcular a rota. Aproveita que o sinal Deus já deu, pois já tropeçou. É tempo de você recalcular a rota e fazer do jeito certo. Fica sobre os teus pés e aplauda Jesus Cristo. Eu encerro a minha fala aqui essa noite dizendo para você que é tempo de você recalcular essa rota. Nós já estamos hoje no dia 1º de março. Amanhã já é dia 2. Olha quanto tempo já passou até hoje. Já se foram 2 meses desse ano. Você não é mais aquela jovenzona de corpo de guitarra de viola americana. Você não é mais aquele jovenzão. Seu fígado já não é mais o mesmo. Seu rins não é mais o mesmo. Seu batimento cardíaco não é mais o mesmo. Sua disposição não é mais a mesma. Você ri, mas é sério isso aqui. Seu gás já não é mais o mesmo. Seu pique já não é mais o mesmo. Até quando você ficar brincando com a sua vida? Não é com a sua fé, não, é com a sua vida. É com a sua vida que eu estou falando. Até quando você fica brincando com a sua vida? Porque o que você está fazendo não está prejudicando a fé, a nossa fé, e nem Deus, está prejudicando a sua própria vida. Sua própria vida. O que você está fazendo
Não está atrasando a nossa vida. Não está atrasando os planos de Deus, projetos de Deus. Está atrasando a sua vida. Quem está deixando de viver é você. Quem está perdendo tempo é você. Quem não quer recalcular a rota. Então, Deus está dizendo para você essa noite: é tempo de você colocar a mão na tua consciência, recalcular a rota, dar um reset na sua vida. Reset, começar do zero. Do jeito certo. Aproveita que ainda o ano não acabou. Aproveita que ainda você não morreu. Aproveita que você não pegou o exame do médico que você fez. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Recalcule a rota e diga: Deus, eu quero fazer do jeito certo. Se é para levar para casa de Obed-Edom a presença, vamos deixar lá. Mas o que eu não quero é continuar conduzindo ela do jeito que eu acho que tem que ser conduzido. Por quê? Porque eu tenho que saber cuidar e tratar da presença de Deus do jeito certo. Porque todos nós que estamos aqui somos privilegiados. Porque existem coisas que um médico não vai falar para você, e na igreja Deus revela e fala antes do médico para você. Existem problemas que são evitados, que lá na frente está preparado, Deus já avisa antes para cortar na igreja. Você é privilegiado de estar dentro de uma igreja, na presença de um Deus que revela o profundo, oculto, escondido, que fala com você, mesmo você sendo essa pessoa ruim que você é. Esse ser humano ingrato, a vez Deus fala com você, mesmo assim, e te chama de filho ainda, e fala: eis-me aqui, eis que eu te digo, eis que eu te falo. Então vamos aproveitar essa oportunidade, porque lá fora muita gente não tem essa oportunidade que nós temos, sabe, de ser avisado pelo próprio Deus, de ser guiado pelo próprio Deus, um Deus invisível, porém real. E essa mensagem hoje é uma mensagem de aviso para nós, deixar de conduzir a presença do jeito errado, e deixar de fazer a vontade de Deus do jeito errado, achando que está fazendo do jeito certo. Coloque a mão sobre o seu coração, quero orar por você. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu preguei a tua palavra, eu preguei a tua palavra, e eu lhe peço que ela faça guarida e morada nos corações que estão aqui, e que o teu Espírito Santo continue trabalhando nos corações presentes aqui nesse culto, nessa noite. Nós não estamos aqui por um acaso, por mera coincidência. O Senhor trouxe cada um aqui, porque o Senhor precisava falar com eles, e eu te louvo, porque ainda o Senhor falou conosco, diferente de Saul, que quando Samuel procurou o Senhor acerca dele, o Senhor disse: não insista com ele, porque eu já rejeitei ele. Nós te glorificamos, porque o Senhor fala conosco, mesmo nas nossas falhas, porque o Senhor ainda não nos rejeitou, o Senhor ainda nos quer para si, o Senhor ainda quer nos usar, ainda quer algo conosco. Então te louvamos, e te engrandecemos, e te glorificamos, Pai, que essa palavra fale mais o coração de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém no nosso meio que está afastado, quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém no nosso meio que quer dar um passo para Jesus, está afastado? Todos estão firmes com Jesus, estão dizendo amém? Amém? Irmãos, amanhã é segunda-feira, nós não temos culto. Terça-feira não tem ensaio com as irmãs, né? Já teve esse ano passado. Quarta-feira temos o nosso culto. Quarta-feira, campanha. Sexta-feira temos a nossa campanha Volta Filho Meu. Domingo temos o nosso culto de Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Sábado tem reunião com jovens às 19h30 aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus. Dia 28 de março vai ter o nosso culto
culto de jovens e também o nosso evangelismo na rua. Das irmãs, quando que é? Dia 22 de março, 21 de março, culto com as irmãs aqui, pregando a missionária, a pastora Daniela, louvando cantora Ana Costa, não é isso? Ana Costa cantando e a Miriam, né? Vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Abre as mãos para dar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tem misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e Ele te dê a paz. A vitória é nossa. O Senhor é meu pastor, agindo Deus. Maranata, Maranata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está encerrada em nome do Senhor Jesus. Quero falar com vocês.